Vamos então agora fazer questões do assunto Operações com Mercadorias da banca Sebrasp, né, apelidada aí de CESP. Então vamos lá na telinha, olha aí, questões Operações com Mercadorias Sebrasp. Em relação aos aspectos contábeis das sociedades anônimas, julgue o item que se segue com base nas normas aplicáveis no Brasil. Considere que, em uma economia inflacionária, uma entidade ela tenha realizado vendas de uma quantidade determinada de estoques de mercadorias em um período. Nesse caso, considerando que todas as demais características sejam constantes, a venda de estoques com custos avaliados pelo método primeiro a entrar, primeiro a sair, geraria maior lucro do exercício do que a mesma venda de estoques com custos avaliados pela média ponderada móvel. Então, pessoal, aqui basta eu lembrar da dica que a gente dá nas nossas aulas. Então, no ambiente inflacionário, tá? No ambiente inflacionário, a gente tem o quê? Que as mercadorias, elas aumentam de valor com o tempo. Então, o método PEPS, ele vai avaliar o seu custo com base nas mercadorias mais antigas, mais baratas. Já o EPS, nas mercadorias mais recentes, e o custo médio ou média ponderada móvel fica no meio. Então, o CMV pelo PEPS é menor do que o CMV pela média ponderada móvel, que é menor do que o CMV pelo EPS. Fechado? Ah, Felipe, tranquilo. Então, ele me diz, tá, pessoal? Isso daí, só que ele quer o quê? Ele quer o lucro, tá? Ele diz que a venda de estoque com custo avaliado pelo método PEP geraria maior lucro do que a mesma venda de estoque com custo avaliado pela média. Pessoal, se o custo é dessa forma, o lucro é o inverso, porque quanto maior o custo, menor o lucro. Se menor o custo, maior o lucro. Então, o lucro bruto pelo PEPS, ele é menor do que o lucro bruto pela média ponderada móvel, que é menor do que o lucro bruto pelo EPS. Fechado? Ah, Felipe, bom demais. E aí, o que é que acontece? Tá? Desculpa, sinal inverso, né, pessoal? Se é menor que vai ser maior, desculpem. Então, realmente, o PEPS, ele é maior do que a média ponderada móvel. Então, o item está certo. Lembrando que o estoque final é inverso do custo também. Por quê? Porque o estoque final é avaliado pelas mercadorias mais recentes. Então, o PEPS vai ser a maior do que o estoque final da média ponderada móvel, que vai ser maior do que o estoque final pelo EPS, já que, pelo PEPS, as mercadorias mais recentes com valores maiores, elas compõem o estoque final. Já no caso do EPS, ele vai avaliar pelas mercadorias mais antigas. Fechado? Bom demais. Então, eu tenho aqui que o item 1 ele está correto. 2. Relativamente ao tratamento contábil de estoques, julgue o item que se segue, tá? Em economias deflacionárias, o critério da média ponderada móvel para a valoração de estoques tende a apontar um custo inferior ao apontado pelo critério conforme o qual o primeiro que entra é o primeiro que sai. Pessoal, o ambiente deflacionário ou economias deflacionárias, basta eu fazer o quê? O inverso do anterior. Então, como ele quer avaliar o custo, observe que ele falou valoração de estoque, mas fala em custo, tá certo? É só pegar o inverso. Então, agora vai ser maior. Então, CMV pelo PEPS
vai ser maior do que o CMV pela média ponderada móvel, que vai ser maior do que o CMV pelo WEPS. Fechado? Então, pessoal, o que ele diz é que o custo pela média ponderada móvel ele é inferior ao PEPS. E isso também está certo. Fechado? Porque o ambiente deflacionário, as mercadorias elas diminuem de valor com o tempo. Então, o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, o que é que vai acontecer? São as primeiras mercadorias adquiridas mais caras, então elas vão ser maiores do que as últimas aquisições, tá? E aí, só para a gente fechar, que é só o inverso. Então, o lucro bruto do PEPS, aí ele inverte daqui, seria menor do que o lucro bruto da média ponderada móvel, que seria menor do que o lucro bruto pelo WEPS, tá? E o estoque final inverso do custo. Estoque final pelo PEPS é menor do que o estoque final pela média ponderada móvel, que é menor do que o estoque final pelo WEPS. Fechado? Excelente, bom demais. Então, a segunda, certa também. Terceira, julgue o item a seguir relativo a operações contábeis diversas. Considere que uma entidade comercial adquiriu uma mercadoria para revenda tributada pelo ICMS e pelo IPI, que o valor do ICMS recuperável seja de 9 mil. Considere também que dias depois essa mercadoria seja vendida a um cliente com ICMS de 12.600, sendo apurado o ICMS a recolher. Nessa hipótese, essas transações geram um débito e um crédito em conta de ICMS recuperado no valor de 9 mil e um crédito de 12 mil na conta de ICMS a recolher. E aí, pessoal? O item está certo ou errado? Beleza? Show de bola! E aí o que acontece, pessoal? Aqui é importante a gente avaliar, beleza? Então, olha, na compra, tá? Eu vou ter um débito de mercadorias, um débito de ICMS a recuperar, tá? E um crédito aqui em caixa ou fornecedores. Então, ocorreu um débito ICMS a recuperar na compra, tá? Na venda, o que acontece, pessoal? Beleza? Eu tenho aqui 9 mil reais. Você observe aí que esse valor tranquilo. Pronto, então vamos ver aqui. Esse ponto que é
Importante. Então, na venda, ele disse que teve o ICMS aqui, ó. Então, teve a venda, a baixa de estoque, debitou ICMS sobre vendas e creditou o ICMS a recolher de 12.600, tá bom? E aí, pessoal, essa questão um pouco polêmica, vamos mostrar mais ou menos como a banca ela tem o quê? O ICMS a recolher de 12.600. Tranquilo? Então, pessoal, eu tive um crédito. Só que depois da venda, pessoal, ele compensa o valor menor. Então, eu credito 9.000 e debito 9.000. De forma que fica a recolher 3.600. Então, essas transações da compra e da venda geraram um débito e um crédito da conta de ICMS a recuperar no valor de 9.000 e um crédito de 12.600 na conta de ICMS a recolher. Verdade, pessoal, né? Na verdade, a minha visão, né, era que essa questão é polêmica, mas ele considerou correto por isso. Ele dizia, não, ela fez sim um débito e crédito de ICMS a recuperar de 9.000 e um crédito de ICMS a recolher de 12.600. Claro, fez também um débito de 9.000. Mas ele não perguntou isso, tá? Então o item aqui está certo. Tá bom? 4. Felipe, a empresa comercial optante pelo lucro real teve em determinado mês um estoque inicial no valor de 10.000, correspondente a 20 unidades de camisas. Ele adquiriu nesse mês mais 30 unidades, valor total de 18.000. A operação teve destaque de ICMS de 18%. Na situação hipotética, considerando a legislação vigente, o valor do estoque disponível para revenda no mês considerado, ele é de quanto? E aí, pessoal, essa é outra questão polêmica que ele aprofundou, tá? Então, o que é que acontece? Olha, o que acontece aqui é que como ele é optante do lucro real, tá? Ele também é contribuinte do PIS e da COFINS, e você sabe o percentual de cada um, tá bom? Beleza? Isso daqui é 1,65 e isso daqui é 7,6%. De forma que eu vou ter que calcular, tá certo? E ele quer o estoque disponível. Eu já tenho 10.000 e tenho que achar desse outro valor. Então, o ICMS na compra, tá certo? Ele foi de 0,18 ou 18% vezes 18.000, que isso vai dar 3.240. Eu tenho o PIS, que é 1,65% vezes, lembra que o ICMS diminui a base de cálculo, então 18 menos 3.240, segundo o STF, o ICMS não entra na base de cálculo do PIS da COFINS, vai dar 1,65 vezes o valor de 14.760, que isso vai dar 243,54, e eu vou ter a COFINS, que é 7,6%, vezes 14.760, isso dá aproximadamente 1.000, né? 121,76. Então, o meu estoque dessa compra, ele é o quê? Ele vai pegar 18.000, menos o ICMS recuperável, menos o PIS recuperável, menos a COFINS recuperável. Isso vai dar quanto? Isso no final vai dar aí o valor de, olha aqui, 13.394,70.
De forma que o estoque da compra é esse, mas eu quero agora o estoque disponível, que eu pego os 10.000 de estoque inicial, mais 13.394,70, isso vai dar 23.394,70. O meu gabarito é a letra B de bola. Show? Excelente. Bom demais. Então vejam aí que a gente tem questões interessantes para resolver. Essa era uma pegadinha, pessoal, porque, Felipe, se eu diminuísse, né, teria a resposta de 24.760, seria a letra E, tá? Porém, apesar de ele não ter dito, ele queria que considerasse o PIS e a COFINS. 5. Eu tenho aí uma data, um estoque compra, quantidade, custo e unitário total. A tabela precedente apresenta a movimentação dos estoques no mês de abril de uma empresa que determina os custos de seus estoques periodicamente, utiliza o método primeiro a entrar, primeiro a sair, como critério de avaliação de estoques. No final do mês de abril, o inventário físico dos estoques verificou que existiam 10 unidades no estoque da empresa. Com base nas informações, assinale a afirmativa correta, tá? E aí nós vamos avaliar, beleza? Show de bola? Tranquilo. Então, pessoal, ele quer saber o CMV, o estoque final. Eu tenho como fazer isso, pessoal, ó, fazendo o seguinte, né? Ele me disse que só sobrou 10 unidades. Então, com isso, eu já acho meu estoque final. Com base no método PEP, primeiro que entra, primeiro que sai, eu vou avaliar meus estoques pelas últimas aquisições. Então, 10 é menor do que 150. Então, meu estoque final é 10 vezes 13, que isso vai dar 130. Fechado? Então, o estoque está entre 120 e 150, gabarito, letra C. E o meu CMV, Felipe? Olha, meu CMV vai ser somar tudo, né? 1.000 mais 600 mais 900, que em tese tudo foi vendido. 1.000 mais 600 mais 900, mais 140 unidades, porque 10 é estoque final, vezes 13, que isso vai dar 1.820. 0, 2, 15 com 8, 23, 2, isso vai dar 4.320. Ele é maior do que 4.200, é maior do que 4.250, é maior do que 4.300. Então, olha aí. O meu gabarito vai ser a letra C de capacidade. Veja que todas são questões, né, possíveis de se fazer. Seis. O critério de avaliação de estoque que consiste em somar o valor do estoque inicial adicionado às compras do mês, sendo o total resultante dividido pelo somatório das quantidades iniciais mais as quantidades adquiridas, denomina-se o quê? Então, pessoal, ele vai adicionar as compras do mês, sendo o total do total resultante dividido pelo somatório das quantidades iniciais. Isso é a média ponderada móvel ou custo médio, tá? Isso é o que é feito aí, tá? E por que não é o custo médio ponderado, Felipe? Porque ele falou em compras do mês, somado às quantidades adquiridas dentro do mês. Se ele falasse que a cada compra seria média ponderada móvel ou custo médio ponderado. Mas como ele falou que é de um período, é o custo médio
mensal. Excelente. Próxima. Sétima. A empresa comercial X adquiriu 10 mil unidades de mercadorias para revenda, tendo ocorrido nos seguintes gastos. O preço de compra é R$ 5,00, o ICMS embutido no preço de compra é 80 centavos, né, por unidade. O gasto total com frete das mercadorias adquiridas R$ 200,00, com armazenamento das mercadorias adquiridas R$ 1.000, com a comercialização das mercadorias adquiridas R$ 800. É isso que a gente tem. Beleza? Então, vamos lá. Como é que fica o custo, né? Ela revendeu todas as unidades e ele quer o custo. Então, a primeira coisa, eu vou achar o saldo de mercadorias. Olha, pessoal, se o preço está embutido, eu vou recuperar. Então, se eu vou recuperar, então 5 menos 80 centavos vezes 10 mil unidades. Isso vai dar 4,20. Isso vai dar 42 mil. E aí eu vou somar o quê? Mais o frete pago pelo comprador, mais o armazenamento. Isso entra no custo, tá? Desculpa. Pessoal, gasto com armazenamento só se fosse indústria. Aqui é despesa, que a mercadoria está pronta, e aqui também é despesa, porque são despesas de comercialização. Olha a pegadinha que ele fez. Tranquilo? Então, o gabarito vai ser 42.200. O meu gabarito é a letra B de bola. Fechado? Ok. Então, pessoal, muito importante a gente ter esse conhecimento. Cuidado. Quando é a matéria-prima que vai ser armazenada para a produção, entra no custo. Mas se a mercadoria está pronta no ponto de ser vendida, o gasto com armazenamento é despesa para a comercialização. Além desses outros gastos que ele menciona aí. Tranquilo? Avançando. Oitava, o ICMS incidente sobre as operações de compra de mercadorias para revenda deve ser reconhecido contabilmente pela adquirida em qual item? Então, pessoal, eu tenho um direito junto ao fisco, né, seja estadual do DF, então eu tenho um ativo. Essa questão é muito fácil. Oitava letra C. Nona. Olha, em um cenário econômico de alta de preço, ambiente inflacionário, a opção pela utilização do método PEPS provoca custos de mercadorias em valores maiores do que os que seriam obtidos com a média ponderada móvel. Errado, pessoal. É menor e nós vimos. Ó, lembra lá a tabelinha? O CMV pelo PEPS é menor do que a média ponderada móvel. Então, o CMV pelo PEPS, no ambiente inflacionário, é menor do que a média ponderada móvel. Então, gabarito, item errado. 10. Ao final do exercício social, a empresa que utiliza o sistema de inventário periódico, ou seja, que realiza a contagem física dos seus estoques ao final do período, né, realizou a sua contagem de estoques. Porém, a auditoria, o auditor deseja calcular o estoque final das mercadorias com base nas informações abaixo. Para essa empresa, os saldos são estoque inicial, compra líquida, receita e lucro. Nessa situação hipotética, desconsiderando os efeitos dos impostos e de demais receitas e despesas não citados, o valor do estoque final de mercadorias com base nos dados contábeis apresentados é igual a quanto? Então, CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Nós queremos o estoque final, então trazendo para cá vai ficar estoque final é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos CMV. Então, estoque final, estoque inicial 55 mil, compras líquidas mais 100 mil, menos o CMV que ele não me deu. Mas eu sei, pessoal, que a receita de vendas menos o CMV é igual ao lucro bruto.
Então, a receita de vendas foi 175 mil. O lucro bruto foi 105 mil. Então, o CMV é a diferença dos dois. Então, 175 mil menos 105, 550, 71, aí, ó, 70 mil. Então, menos 70 mil dá 105 mil. Então, meu CMV é 70. Então, 100 menos 70 vai dar 30 mais 55. Meu estoque final é igual a 85 mil, gabarito letra D de dado. Fechado, pessoal? Então vejam que está ficando muito fácil. Show de bola? A gente tem aí tudo só mildibuiado para você. Por fim, é a 11. Nas contas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço interestadual, intermunicipal de comunicação e sobre o imposto sobre produtos industrializados a recolher, registra-se a diferença entre os impostos incidentes sobre os montantes de compras e vendas da entidade. E aí, pessoal? Certo ou errado? Show de bola? Beleza? O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, o que ele está me dizendo? ICMS, por exemplo, eu tenho ICMS a recuperar na compra e recolher na venda. Depois eu faço o quê? O confronto para saber se eu tenho um valor a pagar ou valor a recuperar. E pode acontecer de valor a recuperar. Só que o que ele me diz é que essa diferença, tá, pessoal, vai ser registrado na conta a recolher. Não é, inclusive para o IPI. Pode ser ICMS a recolher ou a recuperar. Por que, Felipe? Porque, pessoal, olha, o que é que eu vou ter? O ICMS ou IPI a recolher maior do que o ICMS, IPI a recuperar, tá certo? O que é que eu vou ter? Eu vou ter um saldo a recolher. Agora, se o ICMS, IPI a recolher for menor do que o ICMS, IPI a recuperar, tá? Eu vou ter, aqui é ICMS ou IPI, né? Eu vou ter o ICMS ou IPI a recuperar, tá bom? Ele está me dizendo, olha, nas operações de ICMS e IPI a recolher, eu vou registrar a diferença entre os dois. Não, pessoal, depende, que pode ser a recolher ou a recuperar. Fechado? E assim nós terminamos mais uma aula para você.